O ex-ministro do Petróleo da Arábia Saudita disse em 2001: a idade da pedra não chegou ao fim por conta de falta de pedra, assim como a idade do petróleo chegará ao seu fim, também pelo mesmo motivo, não por falta de petróleo. Então isso significa que a idade do petróleo está chegando no seu fim? É sobre esse assunto que eu vou falar logo após a vinheta. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Ciências e Negócios. Meu nome é Leonardo Freitas. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, fazer aqui uma reflexão sobre o caminho que o Brasil tomou e de repente outras possibilidades que poderiam ser feitas quanto à relação de exploração de petróleo aqui no Brasil. Só que primeiro, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, siga nós nas redes sociais, dê like no vídeo, ajude a compartilhar também o vídeo, mande para os seus amigos, seus parentes, ajude a divulgar esse canal. Também siga a gente no Instagram, no canal @Ciências e Negócios, porque ali eu posto conteúdos diferentes do que eu posto no YouTube e são conteúdos geralmente complementares, então acaba você tendo uma experiência completa aí sobre os assuntos tratados desse canal, tá certo? O vídeo de hoje foi inspirado em uma matéria de jornal que eu estava lendo há alguns dias atrás e o título da matéria dizia o seguinte: por que o mundo não quer mais explorar petróleo no Brasil? O assunto desta matéria era relacionado à 17ª rodada de venda, de campos de exploração de petróleo e gás da Agência Nacional do Petróleo, ANP. Teve, para quem não sabe, teve um leilão. Esse leilão foi classificado por especialistas como um desastre vergonhoso, porque teve pouco interesse, teve pouquíssimos lotes arrematados, a grande maioria nem vendido foi. E lendo essa matéria me veio em mente a frase do ex-ministro do Petróleo da Arábia Saudita, que disse isso, que a idade da pedra chegou ao fim, não por falta de pedras, assim como a idade do petróleo chegará ao seu fim. Lembre-se que isso foi falado em 2001, nós já estamos aí no ano de 2021, 10 anos depois dessa frase, e essa frase vai fazendo cada vez mais sentido. Na época, em 2001, dependendo da sua idade, você vai se lembrar que a questão, por exemplo, que hoje em dia está muito em voga, que é a questão do carro elétrico, por exemplo, era uma coisa que nem existia naquela época. Existia, assim, desenvolvimentos pequenos, mas, assim, um grande investimento, veículos realmente que pudessem substituir os veículos a combustão, isso daí não era nem pensado, assim, na época. Assim, grandes montadoras antigas, históricas, tipo Volkswagen, Ford e outras aí, elas já estão investindo aí nos lançamentos de novos modelos de carros que podem substituir aí com maestria a frota existente dos carros a combustão. É certo que, e aliás isso eu já falei, eu tenho vários outros vídeos de alguns anos para cá desse assunto. Houve assim um grande que ainda hoje há alguma limitação tecnológica nos carros elétricos, porque primeiro você precisa de uma infraestrutura muito bem feita, que ainda é carente, principalmente no Brasil. Fora do Brasil essa infraestrutura já está crescendo e muito, então isso já tem se tornado uma realidade, principalmente em países de primeiro mundo. No Brasil isso ainda não é. Uma segunda questão é o seguinte: não adianta nada você colocar carro que não vai queimar combustíveis fósseis, porém quando você vai gerar energia, você gera energia, por exemplo, em termoelétrica, que queima gás,
que queima combustível, que queima carvão. Então, quer dizer, ainda existe alguns problemas com relação aos modelos elétricos. Porém, essas dificuldades vêm sendo superadas dia após dia. Uma outra dificuldade que eu me lembro é a questão da bateria, da questão da duração da bateria, durabilidade, né? E a questão também de autonomia do veículo com uma bateria, com uma carga de bateria e a velocidade de carga dessa bateria. Então ainda existem algumas limitações, mas cada dia que passa eu sou entusiasta dessas novas tecnologias, então eu acompanho isso muito. Então cada dia que passa é uma notícia nova, de uma descoberta nova, uma nova evolução nessa área. Então isso significa que está se tornando uma realidade cada vez maior essa questão de veículos, e são os grandes consumidores de gasolina, que é exatamente o que o Sheik estava falando. Na verdade estava falando do petróleo, é um dos derivados do petróleo, é a gasolina. Mas assim, todos os veículos estão tendo grandes incentivos para essa migração. Uma outra coisa também, países de primeiro mundo, principalmente, eles vêm incentivando muito a questão dessa migração, tá certo? Inclusive, alguns países impuseram até data limite para a venda de carros a combustão, então isso vai chegar no fim. Mas por que essa frase me veio avante? E isso trouxe na verdade, uma certa tristeza quando a gente imagina aqui o nosso Brasil. Há alguns anos atrás, quando foi descoberta a possibilidade de se explorar petróleo no Brasil, abriu-se ali uma grande oportunidade. Que oportunidade era essa? Uma oportunidade de gerar um novo tipo de indústria no Brasil. Então, quer dizer, você ia ter indústrias petrolíferas explorando esse recurso natural e transformando esse recurso natural em combustíveis das mais diversas espécies, além de outros derivados que poderiam vir desse petróleo. Mas, porém, tem sempre um porém, no Brasil, o que foi decidido de se fazer? Não, peraí, quer dizer, a gente tem uma riqueza aqui gigantesca. Vamos fazer o seguinte, vamos abraçar essa riqueza. O petróleo, ele é nosso. Então não vamos aqui permitir que ninguém entre nesse mercado, que ninguém venha aqui explorar. Vamos criar uma empresa brasileira de petróleo, a famosa Petrobras. Então, com esse tipo de pensamento é que foi gerada essa empresa, a Petrobras, né? Então, enquanto alguns outros países tiveram aí umas posturas diferentes, por exemplo, Estados Unidos, até países da Europa e tal, eles fizeram o quê? Temos aqui recursos naturais a serem explorados, vamos fazer o seguinte, vamos liberar a exploração. Chamaram empresas, por exemplo, muitas empresas se desenvolveram nesse ritmo, né? Então, quer dizer, você criou um mercado para isso, e aí empresas competindo, empresas investindo, além do governo também. Existem algumas empresas, inclusive estatais, mas que em alguns países concorrem com as empresas privadas, não fecharam o setor. E qual foi o resultado com isso? O resultado foi um avanço na economia do país, porque quando você tem várias empresas fazendo a mesma coisa, explorando a mesma coisa, explorando como a reserva era grande, e aí você tinha a possibilidade de muitas empresas explorarem e trabalharem esse mercado, isso gerou muitos empregos, por exemplo, gerou uma economia toda baseada na exploração do petróleo. Então você não tinha uma empresa, você tinha várias empresas, e várias empresas contratam várias pessoas, e várias empresas investem também em inovação, em pesquisa científica. Isso desenvolve a economia. E outra coisa, o dinheiro sendo gerado ali naquele bem, na exploração daquele bem, também alimenta toda uma cadeia econômica, alimenta comércio, alimenta outras indústrias também. Então, quer dizer, você movimenta todo um mercado nisso. E aí, com o passar do tempo, obviamente, e com o avanço tecnológico, quando as coisas forem mudando, essas empresas elas vão se ajustando, vão procurando outras alternativas. Então você teve um desenvolvimento muito grande nessas matrizes, né? Teve países que tiveram aí uma transformação gigantesca utilizando esse raciocínio.
Já no Brasil, não. O pensamento brasileiro foi, não, o petróleo é nosso, a gente tem aqui o ouro negro, né? Eu me lembro na minha época aí de escola, na quinta série, eu lembro alguns professores, inclusive, falando, ó, no futuro teremos guerras por conta do petróleo, porque vai chegar uma hora que a nossa economia ela depende muito do petróleo e vai chegar uma hora que uns países vão tentar invadir os outros para conquistar fonte de petróleo. Então, quer dizer, o petróleo ficará escasso, então vai ter grandes problemas, e esse daí é o famoso ouro negro e tal. Com este pensamento é que foi formada a Petrobras e foi formado todo o pensamento de como que a gente deveria lidar com esse recurso natural. Então, o que aconteceu? Criou-se a Petrobras, deu-se exclusividade para ela explorar petróleo, e aí o que acontece? Como a Petrobras é ligada ao governo, e o governo no Brasil principalmente, e todos os governos são assim, mas no Brasil ainda é um país aí subdesenvolvido, não tem tanto dinheiro para investir em pesquisa e desenvolvimento, não tem a própria empresa, ela não tem capacidade de investimento para usufruir de todos os benefícios que poderia ser proporcionado com a exploração correta desse recurso natural. Aí o que aconteceu? A gente conseguiu utilizar pouco desse recurso, abraçamos ali, ó, daqui ninguém tira o petróleo. Vai chegar no final o seguinte, vai chegar no final da idade do petróleo e a gente está caminhando para isso daí, você morrer abraçado com um recurso que poderia ter te gerado muito lucro e deixou de gerar justamente porque você se abraçou naquilo ali. Quer dizer, não quis permitir uma exploração, não quis permitir um desenvolvimento de um mercado, quis segurar tudo, vai acabar morrendo na mão. Imagina só, na questão do que o Sheik falou da Idade da Pedra. Uma pessoa descobriu lá uma grande jazida de pedra lá. E aí, de repente, ele fala assim, não, quer dizer, esse daqui é o ouro, sei lá a cor, né? Sei lá, o ouro marrom, né? O cor de pedra. E aí ele fala assim, não, beleza, esse daqui eu vou esperar o mundo todo precisar disso daqui. Então não vou explorar nada, vai ficar aqui debaixo da minha asa. Vai chegar uma hora que o pessoal descobre o bronze, descobre o metal e tal. Acabou-se a utilização daquela pedra, a pedra não vale mais nada. Então quer dizer, essa daí é o raciocínio que acabou me trazendo, essa questão dessa matéria. E a gente já está vendo que, obviamente, fazendo um parênteses grandes aqui, eu acho que a idade do petróleo já está no fim, já é o ano que vem. Não, isso ainda vai demorar um bom tempo, até isso daí desenvolver no mundo todo. Mas assim, o sistema nosso de exploração já foi formado e grandes empresas em si, elas já estão buscando alternativas, né? A Petrobras mesmo, há alguns anos atrás, após uns 3 ou 4 anos atrás, ela já parou de ser... nas suas próprias propagandas, ela parou de se identificar como uma empresa de petróleo. Ela é uma empresa de energia. Não sei se alguém notou isso daí. Quer dizer, energia subentende-se o quê? Você vai ter petróleo, você vai ter gás, você pode ter energia elétrica, você pode ter outras coisas que complementam o business na empresa, né? O negócio da empresa. Então, isso daí você vê, esse raciocínio de vamos travar, não vamos deixar os outros se aproximarem daqui, geralmente é um raciocínio que nunca dá certo, assim. Por quê? Porque a tecnologia evolui, o que é hoje não é mais amanhã, o que é tão necessário hoje que ninguém consegue viver sem, amanhã de repente não se tem mais essa necessidade, e na verdade tem que se explorar de maneira consciente, obviamente, de maneira a não destruir todas as coisas, mas ter um desenvolvimento, porque no final das contas os recursos naturais eles servem para desenvolver o próprio país, né? Então, quer dizer, a gente acabou perdendo aí mais uma vez na roda da história, né? Eu queria trazer aí essa reflexão. Obviamente que essa minha reflexão foi rápida, teria muito mais coisas para a gente estar falando disso. Esse é um assunto complexo, um assunto amplo, né? Porque
até só fazendo um ponto antes da gente concluir aqui, poderia alguém dizer assim, mas o que você queria? Que o petróleo fosse levado todo para o estrangeiro, como o Brasil foi explorado e tal? Na verdade não, pela própria legislação brasileira e Constituição do Brasil, por exemplo, todo recurso natural é de propriedade da União. Então, quando eu digo assim que você poderia autorizar outras empresas a explorarem aquele bem, na verdade, o Brasil enriqueceria, porque além de toda essa movimentação de mercado que eu falei, ainda tem um adicional. Qual adicional? Imposto, dinheiro entrando para o caixa do governo que trabalharia aí uma melhor educação, uma melhor saúde e tal. Aí você me pergunta, como que isso acontece então, sem que tenha lá uma Petrobras que explore o negócio e seja de propriedade do governo? Então, como eu disse, a Constituição, todo bem que é explorável, todo recurso natural, ele é de propriedade da União. Então, portanto, para a União autorizar uma empresa privada a explorar algum recurso natural, a empresa tem que pagar royalties para a União. Então, quer dizer, o governo ele ganharia royalties da exploração. Se tivesse 10, 15 empresas explorando, ao invés de royalties de uma, seria royalties de 15. E isso daí aceleraria muita coisa no Brasil. Beleza, então tem o dinheiro que vem dessa fonte. Tem o dinheiro que vem de outras fontes também, porque uma vez que a empresa explorou, já pagou royalties, ela vai vender, tem imposto, tem ICMS, tem imposto de todo quanto é tipo, tem vários impostos aí, inclusive eu trato várias essa questão de impostos nos combustíveis em vários outros vídeos, você entra aí no canal e assista. Quer dizer, tem vários impostos que fariam, além da economia se movimentar, também os caixas do governo estariam mais preenchidos e aí dando mais possibilidade de outros investimentos. Tá certo? Bom, eu queria trazer essa reflexão. Obrigado para você aí que ficou e assistiu esse vídeo. Dê like, compartilha, inclusive escreve aí nos comentários o que você achou dessa minha reflexão. Você concorda? Você discorda? Coloque aí uma opinião, tá certo? E nos vemos num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.